Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui no nosso Vida Inteligente Interativo de todos os dias de segunda a sexta, às 10h30 da manhã. Cumprimentando Délia da Mata, Fernanda, Márcia Pereira, Nilta de Porto Alegre, Wookie Bump, que eu não sei quem é, Norma, Lígia, Cacamota, Evandro Luiz, Gabriel de Curitiba, Walter Santos, Leung, André, Lucas Prestes, César do Rio de Janeiro, Liz Andrade, Geraldo e Sastic, muito bem. E o nosso amigo não apareceu também hoje, né? Puxa, o que será que aconteceu com ele? Mas tudo bem, é isso aí. Bem, antes de mais nada, hoje é dia 11, né? Agradecer a todas aquelas pessoas, 29, são 32 agora, que contribuíram cada um dentro da sua possibilidade. Isso que é nobre, muito bacana e gratificante para a manutenção do Vida Inteligente e de todas essas coisas que o Vida Inteligente disponibiliza de graça para todos vocês, né? E que tem um custo, né? Mas ninguém se lembra disso porque só usufrui do bem bom. Mas isso faz parte da natureza do ser humano e nós estamos aqui constantemente fazendo apelos, né? Solicitações para que cada um contribua um pouquinho com o que puder para tirar um pouquinho esse peso das minhas costas. Mas tudo bem, isso é livre-arbítrio de cada um. Tanto é que agora o Walter brincou agora há pouco dizendo que nós estávamos no nosso momento publicitário, né? O Vida Inteligente, eu acho que é o único programa do mundo, ou extraplanetário, como queira assim, que além de não ter publicidade, né? Que ninguém quer anunciar aqui, eu também não posso tocar, assobiar, chupar cana, tocar música, fazer equilibrismo, voar e dar voadora, não tem jeito, né? Então, além de não ter publicidade, o Vida Inteligente dá publicidade de graça. Se as empresas não têm dinheiro, todas as pessoas que estão dentro do Vida Inteligente, as milhares, que são donos de empresa, funcionários, empresários, isso aqui, não podem contribuir com valor irrisório, então eu ajudo. Quem sabe eu ajudando aqui, dando propaganda de graça, a empresa deles cresça mais assim, fique sempre próspera. Entendeu? Quem sabe seja num futuro, né? Já estamos 8 anos aqui, quem sabe a gente espera mais 8, mais 16, possam ser os nossos anunciantes do futuro, né? Se a gente estiver por aqui. Bem, é isso aí. Então tá legal. A todos aqueles, então, meu muito obrigado, que superaram todas as dificuldades e justificativas, né? Greve dos bancos, porque isso, aquilo lá, mas tudo bem. É isso aí, vamos tocando. Muito bem. Ontem à noite, vocês devem, assim como eu, ter se deliciado do nosso tema, né? Que foi abordado no Vida Inteligente, a caixa. Foi muito bom, tanto é que achei por bem dar sessão de continuidade, porque o assunto é muito extenso. E para que a gente não atropelasse, eu achei por bem darmos um outro programa, e se for necessário outro programa, e se for necessário outro programa e outro programa. Não tem nada. Nós vamos o que nós temos que ver com o tempo dentro do sempre? Nada. Então tudo bem. Nada, por falar nisso, é o tema de hoje. O nada, né? Então, vocês podem perceber que, olha a curiosidade, né? Segunda-feira eu comecei um tema aqui, disseram que eu era louco, de tentar descobrir quem criou o Criador. Se é que tinha um Criador, não sei o que, pô, Greg, você vai mexer num negócio que ninguém mexe, ninguém tem essa resposta, você vai querer fazer isso aí? Aí eu dei as minhas explicações aqui, não vou explicar de novo, e nós passamos praticamente essa semana aqui, de segunda a sexta, que é hoje, falando sobre isso. Sobre a criação, como isso tudo surgiu, quem fez isso aqui, se quem fez, quem é que foi quem fez, e assim por diante, assim, lá. Aí, não só o pessoal fica com as pulgas atrás da orelha, pulga, cachorro, carrapato, cupim, porque é o senhor Eustáquio que está falando. O senhor Eustáquio não tem graduação nenhuma para falar sobre coisa alguma, então, estamos lá, ele é legal, vamos entrar por aqui, ficar por aqui, porque ele é bacana. Aí, no meu programa assim de quinta-feira, num assunto intuído por mim, a caixa, como todos os assuntos são assim, e para minha surpresa,
o meu convidado, meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, começa a falar exatamente sobre aquilo que eu estou falando desde segunda-feira, e que eu sou taxado de louco, só que o louco sou eu. A partir de ontem não tem mais loucura, né? E aí então vocês ficaram todos maravilhados que eu vi os comentários no YouTube. Oh, que programa maravilhoso, que coisa linda, por quê? Eu estava com o meu convidado. Mas é isso mesmo, não importa. Então tá aí, que bacana que ele falou exatamente o que a gente vinha falando, e de uma forma brilhante nós vamos dar sequência nisso, né? Por que a Nádia está mandando um abração para mim, Olígia? Se eu ensinei ela ontem a entrar no iPhone, como ela disse. E ontem ela disse que eu não conseguia interagir. Eu tenho iPhone, mas eu não sei, eu transmito aqui, então como eu não assisto, eu não sei qual é a dificuldade. Ontem ela parece que estava vendo a imagem, mas não podia interagir. Então, se alguém puder ensinar a Nádia, e ela deve estar aí, né? Temos graduação, a Nilta disse, temos graduação para pesquisar em literatura confiável e comentar a esse respeito. César do Rio de Janeiro disse que o programa de ontem foi ótimo, porém acredito que para acontecer uma autogênese deve haver alguma inteligência por trás disso. Eu também acho que é isso, César. Na minha mente concreta, que ela vai continuar concreta até ela deixar de ser concreta. Eu não vou ficar viajando em maionese, acreditando e falando em mente abstrata se eu não faço ideia do que é isso. Enquanto eu não experienciar o que é isso, eu não vou assumir e nem vou falar em nome desta mente abstrata. Eu só falo daquilo que eu conheço. Gostei, Cláudio, é isso aí. Grego, vem pro Akasha, você também. Boa, esse slogan, é isso, todo mundo indo pro Akasha. Deixa eu ver aqui, se eu não pulei nada. Pessoal novo na sala pode pensar que o Grego recebe alguma coisa. Recebo, claro que eu recebo um monte de e-mail. Que programa lindo que você fez ontem. É isso que eu recebo, já vale a pena, vale muito a pena. Bacana. É isso aí. Ele já se ligou todo dia de manhã aqui que estão falando. Esse tema é muito complexo, disse a Nilta. É muito amplo e complexo e podemos dizer, digitando apressadamente, aquilo que poderá ter outro significado, o que é mais comum, suprimir informações. Mas é o começo da pesquisa ou estudos por conta. Então tá bom. O que é o nosso filhote aqui? Diego apontou PC. Teu filhote. Olha aí um novo internauta aí, ó. Nem tinha visto, eu voltei agora, viu, Prestes, para olhar aqui atrás. A Nilta diz que o não ser o vácuo corresponde à matéria. Espaço, tempo e matéria coexistem. Já vamos entrar no tema. Nós estamos na enrolation, na fase de enrolation aqui por enquanto. E as coisas que o Gregation quer falar com vocês e está falando, né? Tá, Grego, a Nádia já mandou um abraço, tá? O programa de ontem foi ótimo, vem pra caixa, você também tá. O Alexandre disse que grande programa de ontem, deixou mais curioso para muitas coisas, que bom que vocês ficaram curiosos. Nilton de Porto Alegre, à medida que vamos estudando a abstração, vamos acostumando nossa mente abstrata, fazendo o caminho. Ok. Simone, mais Grego, quando você diz que intui os temas, você está usando a mente abstrata. Mas tudo bem, aí é que tá, Simone. Se eu estou usando ou não, eu não sei se estou usando a mente abstrata. Ué, por que eu tenho que ser com a mente abstrata para eu intuir? Quando eu intuo. Sei lá onde é que eu estou intuindo, se é no cotovelo, se é no meu coração, se é na minha cabeça, hemisfério direito, esquerdo, concreto, abstrato, eu não sei de nada. E eu não estou aqui dando uma de gostosinho ou de bobinho, não. Eu estou falando sério. Eu não me atenho a essas coisas, não me apego a essas coisas eu sou obrigado a saber a terminologia, pelo menos para perguntar para quem sabe, né? Agora, isso não quer dizer que eu saiba alguma coisa. Eu intuo, sempre intuí desde que eu me conheço como gente. Agora, se isso é abstrato, se é concreto, se é não sei o quê, nem aí. Intuição é abstração, bacana, então eu sou abstrato. Tá, isso aí. Então, beleza, vamos lá. A ideia é antes da sua manifestação, isso eu concordo. Isso aí. Bem, então como apareceu o tema O Nada ontem à noite, né? Interessante, se apresentou e está tudo dentro do contexto que a gente está fazendo. E aí eu fui buscar alguma coisa, né? Porque como é que eu vou falar sobre o nada? Quem sou eu, Eustáquio André Patunas, para falar sobre o nada? Pô, seria bom falar,
Bom dia, gente, como é que vocês estão? Como eu vim falar sobre o nada e eu não sei de nada, desculpe, obrigado por nada, tchau, até semana que vem. É isso que eu vou fazer. Então, para não acontecer isso, eu fui atrás de alguma coisa que eu pudesse compartilhar com vocês para que a gente pudesse debater sobre o nada. Você acha que é fácil debater sobre o nada? Não é nada não, né? Nilton de Porto Alegre disse que deixar livre a mente um dia sentiremos com maior precisão. Você, como todos nós, diz a Nilton, somos seres com valor sem par. Isso eu acredito. Vocês são sensacionais, estou falando aqui. Vocês são meus professores, meus mestres. É isso aí. Então vamos lá. Eu trouxe então um texto que eu quero compartilhar com vocês para que a gente tente, na parte do concreto, né, da mente concreta, né, mente concreta, tentar descobrir o que é isso. Então vamos lá. Quase todo o universo é formado de puro vazio. E esse vazio completo, o nada, olha aí, olha o tema do nosso programa aqui, é muito mais pesado que todo o resto do corpo, do cosmos. Olha, o nada é mais pesado do que todo o resto do cosmos. Não entendeu? Os cientistas também não. Mas a história por trás disso é fascinante. A história das descobertas sobre o universo tem sido uma humilhação atrás da outra para a humanidade. Um resumo. Há 2000 anos, imaginava-se que éramos o ápice da criação e nosso planeta o centro do mundo. Mas a Terra acabou se revelando um dos muitos súditos do Sol, e o Homo sapiens, um neto recente na genealogia dos macacos. Até o Sol, que foi um símbolo da divindade em outros tempos, não passa de um grão de poeira brilhante entre incontáveis estrelas. O orgulho humano, naturalmente, ficou reduzido a praticamente nada. Mas eu disse nada, não foi por acaso. É que não chegamos ainda no fundo do poço. E o fundo do poço é justamente o nada. Deixa eu ver o que está falando aqui. Tá. Não estou me depreciando não, Délia. Eu tô falando. Eu falo o que eu penso, eu falo o que eu sinto e eu boto para fora mesmo. Chega de guardar coisa aqui dentro. Tem que compartilhar, tem que jogar fora, tem que transmutar para depois tentar sublimar. Bom, esse texto que eu estou lendo aqui, que eu vou dar a sessão de continuidade, eu vou disponibilizar logo após o final do programa, como faço sempre, né? Aí vocês vão poder ler com calma e sem as interferências aqui da gente estar cortando para responder perguntas. Acredito que por algum motivo, diz o César, o início da criação de tudo tenha acontecido por alguma reação química ou elétrica, faísca, talvez uma reação de alguma coisa com si próprio. Eu não estou me depreciando, Délia. Jamais. Ninguém faz mais propaganda de mim mesmo do que eu. Não pode. Eu fazendo propaganda de depreciação, não. De consciência. Eu tenho consciência daquilo que eu estou. Eu estou o que eu acabei de dizer para vocês. E é isso que eu penso. O dia que eu tiver bonitão, sábio, eu vou dizer, eu estou sábio, né? Dizem que o sábio que é sábio fica quieto, não diz isso aqui, mas eu falo mesmo. Se tiver que pensar, eu compartilho aquele troço. Então vamos lá. Prestes diz, se não existisse nada entre os planetas e etc., esses estariam colados uns aos outros como um alimento fechado a vácuo. Esse espaço não é vazio. Isso é importante ser verdadeiro. Falou, Geraldo, e é isso mesmo. E não é fácil não, hein? Olha. Vamos lá. Vou reler aqui o comecinho para a gente dar sequência. Mas eu disse nada, não foi por acaso. É que não chegamos ainda no fundo do poço. E o fundo do poço é justamente o nada. O nada é o fundo do poço. Nadinha de nada. Elimine todo tipo de matéria ou de radiação, até os gases mais rarefeitos e as menores partículas atômicas. Agora estenda a limpeza aos 4 cantos do espaço. Você criou um universo vazio. Claro que isso é um absurdo. Algo como uma laranja sem gomos e sem casca. Mas vale a pena insistir nessa experiência imaginária, porque os cientistas que estudam o universo fizeram algo parecido com ela. O que descobriram é, ao mesmo tempo, muito difícil de acreditar e praticamente impossível de contestar. Especialistas de várias universidades americanas
com base em imagens da radiação de fundo do universo, o brilho que sobrou do Big Bang, chegaram à conclusão de que, se você tirar tudo o que é possível do cosmos, toda a matéria, todos os micróbios, as rochas, animais, galáxias, átomos, luz, ele ainda continua pesando 3/4 do que pesava antes. Para ser preciso, restam 73% da massa original. Nenhuma pessoa sensata aceitaria a sugestão de que essa é a massa do nada. Só que os físicos, cosmologistas e astrônomos não são pagos para terem bom senso. Sua obrigação é investigar o cosmos com todo rigor e descobrir do que ele realmente é feito, por mais estranho que possa parecer. Eles estão há muito tempo convencidos de que, mesmo num lugar vazio, existe alguma coisa. Existe alguma coisa dentro, mesmo no lugar vazio. É incrível, né? Para a gente entrar nessa que vocês falam para mim assim de mente concreta, como é que é o negócio aí, né? Isso aí. Então, nessa nossa mente concreta, você acreditar numa coisa dessa fica difícil. Mas nem essa gente tão acostumadas a surpresas esperava que essa alguma coisa fosse a maior coisa que existe, a ponto de carregar sozinha 3/4 da massa do universo. O universo é quase todo nada. É muito doido, né? Ai, ai, ai. É incrível, eu não li o texto antes de trazer para cá. Eu só arrumo o texto se apresenta, mostra para mim o que eu tenho que levar, e aí pronto, deixo tudo pronto aqui, dia seguinte com vocês a gente vai lendo. Fantástico. Lígia, o que eu estou tentando dizer é que o que nós vemos, o que não vemos é muito mais intenso e verdadeiro do que o que vemos com olhos físicos. Aí a Nilta diz para Lígia, Lígia, o que vemos são coisas da manifestação da matéria e é isso que cremos, o invisível carrega tudo. Deixa eu ver o que alguém falou mais para cima, para ver se eu não pulei. Para não magoar ninguém, que grego você não leu. Né? Prestes diz, se não existisse nada entre os planetas e etc., estes estariam colados uns nos outros. Tá aí, ó. Viu? É para pensar. Cadê? Isso. Como alimento fechado a vácuo. Boa! Esse espaço não é vazio. César, outro grande mistério é a escala de densidade de tudo que existe começa pelo nada. Sim. Délia, eu sei que você é verdadeiro e nunca duvidei disso. Lígia, grego, você trabalhou em vários grupos espiritualistas, de alguma forma você sentiu as energias. Então sabe que existe algo além do físico, que esse algo tem muita força e que tem muito a ser explorado pelo homem. Não sei. Eu senti esses cacareco todo aí, Lígia. Isso não quer dizer que existe. O fato de eu sentir não significa que existe. Eu posso estar doido. Né? Eu sinto arrepio. Arrepio existe porque assim, existe em mim arrepio. Agora, se o outro não existe, se o outro não arrepia, para ele não existe arrepio, porque ele não sabe o que é isso. É complexo, Lígia. Sou, às vezes, chatildo, né? Putz, nem eu me aguento. Mas hoje estou, nossa, o que eu acreditei durante 50 anos, desacredito nos últimos 12. Tá, vamos seguir. Achei. A Nilta diz que eu não estou sábio, mas estou buscando, e é isto. Um dia poderei dizer o mesmo. Tá. Mas esse nada. Então estamos doidos, grego. É isso aí, Lígia. Tá aí. Somos doidos. Eu acho que estamos mais para doido do que para normal. Então vamos seguir? Tá, só ler o que a Délia disse. Délia Damar disse que tudo é uma questão de acreditar ou não. Que o nada não existe e que tem algo antes. Aí é questão de. Cada um tem que ver o que está. Cada um tem o seu ponto de vista, o seu entendimento e a sua verdade. Né? Isso é inquestionável. Esse paradoxo é o mais impressionante e assustador de todos os pesadelos para o velho e cada vez mais distante sonho da humanidade. O de decifrar os segredos do cosmos, que é o caso do Eustáquio e dos amigos aqui da sala. As descobertas são mais um golpe duro do nosso orgulho, até porque mesmo entre aqueles 27% que sobram quando excluímos o nada, 23% são, na verdade, um tipo bem estranho de matéria, a matéria escura, que contém esquisitices como os buracos negros, sobre a qual sabemos bem pouco. Nós, as coisas feitas de átomos como pessoas, planetas, estrelas e galáxias,
não passamos de 4% do total. Essa é a verdadeira medida da nossa insignificância cósmica. O mais chocante é descobrir essa altura dos conhecimentos que somos grão de areia suspensos entre o nada. Não é muito fácil explicar o que isso significa. A saída é imaginar que o nada está embutido dentro do próprio espaço. Cada grama de matéria está permeado por uma imensidão invisível de nada. Isso que nós estamos lendo aqui agora contém toneladas de nada. E você, leitor, ou quem está escutando aqui, não leve a mal, está cheio de nada. Pense em uma malha fina escondida debaixo de cada trilionésimo de milímetro do cosmo e que atravessa tudo, inclusive os nossos corpos. Um detalhe, essa malha é totalmente imperceptível e inofensiva em condições normais, mas é muito maior do que tudo que está acima dela. Caso contrário, não teria o peso que tem. Os cientistas costumam descrevê-la como um abismo imenso escavado sob cada ponto do espaço, e até eles ficam assustados com essa imagem, os cientistas, hein? Imagina nós. Simone, então você só acredita na matéria, grego? Então eu vou cantar de novo aqui, né? Que todo mundo diz que eu tenho boa voz, assim. Hoje só acredito no pulsar das minhas veias. É isso. Não digo que eu não acredito só na matéria. Eu acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu toco, naquilo que eu cheiro, né? Isso eu acredito. Isso eu acredito. E pode ser que eu esteja enganado, né? Não é porque eu sinto, cheiro, toco, vejo, eu posso estar enganado. Quanta visão de ótica nós temos? Eu já acreditei quase a vida inteira em tudo que eu não via. Hoje eu prefiro lógica na mente concreta, né? Estou falando de concreto, né? Prefiro acreditar naquilo que eu vejo. Enquanto eu não tiver provas daquilo que eu não vejo, eu não acredito em absolutamente niente. A verdade está escrita nas areias do deserto. Boa, Azastic. É isso mesmo. Vem uma onda e leva tudo. E aí escreve-se novas verdades. A Lisa Andrade diz que nada é nada. A Lígia diz que todos somos doidos. Eu acredito que sim. O alimento que descartamos, diz a Nilta, ela está impregnada em nossa consciência. E antes disso é carregada de partículas e elementos da criação. Onde passamos, deixamos nossa consciência. Uma pedra do deserto trazemos para a nossa casa. Não é a mesma das... Continua só. Deixa eu ver, depois ela continua e eu acabo de ler o que ela disse. Não cabe, você não pode escrever muito aqui porque come. Mas na insignificância cósmica, vamos para o tudo depois, onde a pouca porção do que somos agora já não significará o que significa hoje. Vamos estar no todo. É isso aí. Eu não tenho a mínima condição de imaginar ou ver o que a Newton escreveu. E eu sou sincero. Mas na insignificância cósmica, vamos para o tudo depois. Não sei nem para onde eu vou. Eu não sei para onde vou. Eu tenho que distrair um pouquinho. Onde a pouca porção do que somos agora já não significa o que significa hoje. Vamos estar no todo. Pode até ser. Lisa Andrade, é lógico que acredite em alguma coisa. Sim. O hidrogênio, diz o César do Rio, é considerado o elemento menos denso que existe, 11.000 vezes menos denso que a água, sendo sutil demais para o entendimento da nossa mente concreta. Prestes diz, a teoria científica cartesiana de hoje é o que a matéria escura é a matéria que não reflete a luz, por isso não é observável. Dizem que uma partícula de matéria escura pode ter até anos-luz de tamanho. E eu acho que a ciência tem condição de descobrir isso. Vamos ver. A matéria é finita, diz a Newton, é condicionada, condição de instabilidade causada na moção, movimento concorrendo com espaço e tempo para a manifestação. A Newton continua, alquimia, e não tenho base para os cálculos, mas pouca coisa entendo do muito a estudar. É isso aí, temos que ir atrás para tentar descobrir alguma coisa. Vou dar sequência aqui no nosso texto, e depois vocês leem na íntegra e vão entendê-lo melhor, sem interrupções. Quem garante que nesse exato momento o universo não está prestes a ser tragado para dentro desse vazio? Afirma o astrônomo americano Stan Odenwald, com a preocupação típica de quem sabe demais. E se algum acidente nos laboratórios nos atirar para dentro do nada?
Odenwald é autor de um dos livros recentes, dos muitos livros recentes, todos escritos por cientistas perplexos com essa nova e contraditória cara da realidade. Logo na abertura do seu livro Patterns in the Void, ou Padrões no Vácuo, inédito no Brasil, ele compara a descoberta do nada às constelações negras dos Incas, que em vez de traçar desenhos no céu ligando as estrelas, admiravam e temiam as manchas escuras do céu, formadas pelas áreas sem estrelas. Estaremos agora numa situação parecida. Passamos séculos estudando pontos de luz para agora descobrir que eles são meras exceções num cosmo repleto de sombras. Maravilhoso, maravilhoso. Mas como é que os cientistas encontraram esse nada todo? Ele funciona mais ou menos como um sistema financeiro. Suponha que você é empresário, mas não tem capital. Então faz um empréstimo, aplica o dinheiro e quita a dívida com a renda do negócio. Resultado, você que não tinha nada, não só devolve o que pegou, como passa a ter alguma coisa. Essa também é a lógica que rege o comércio entre o espaço comum e o nada que permeia tudo. Em certas ocasiões, o espaço pode emprestar um pouco de matéria do vazio. Por exemplo, quando se aciona um acelerador de partículas, um equipamento que provoca uma trombada gigante entre minúsculos componentes do átomo, surge da batida outra subpartícula que não estava lá antes. Muito louco isso, não? É que a enorme energia liberada puxa do nada, por empréstimo, um pedacinho de matéria que estava escondido lá. A diferença entre essa economia e a dos investidores é que nela não há chance de calote. É muito doido, né? Vamos dar sequência aqui. Vamos dar aqui, agora vocês estão prestando atenção, melhor ainda. Tudo que se pega volta automaticamente para o dono no prazo estipulado, incrivelmente curto. Nas finanças cósmicas, o giro do capital dura bilionésimos de segundo. As partículas que surgem somem quase que imediatamente. Por isso nada parece vazio. Cadê? Quem olha de relance não vê as transações e pensa que o lugar ficou vago o tempo todo. Só quando os físicos passaram a olhar o espaço com a atenção necessária, usando aceleradores de partículas e monitorando com imensa precisão o que acontece após uma colisão, começaram a perceber as entradas e saídas de matéria na contabilidade do vácuo. Mas ainda não se sabe que tipo de moeda está guardada no Banco Central do Universo. Em outras palavras, ninguém entende bem como funciona toda aquela matéria escondida. Isso porque os empréstimos já chegam ao espaço usual convertidos em moeda comum, ou seja, na fórmula de partículas conhecidas como os elétrons, prótons, fótons e similares. Ninguém os viu na forma como são normalmente. Para pensar isso, hein? Nesse ponto, Odenwald tem razão. Estamos apenas começando a mexer com algo muito grande que não entendemos bem. Viu por que a gente teve coragem de começar a mexer isso aqui na segunda-feira, e nós não somos cientistas? Minha nossa! Afinal, não é fácil emprestar partículas do nada. Elas surgem e tornam a sumir bem antes de percorrer uma distância equivalente ao diâmetro de um núcleo atômico. Daí porque o nada demorou tanto para ser identificado. Essas subpartículas são notadas desde o início do século XX, mas naquela época apareciam em quantidades insignificantes. Ninguém desconfiava que fossem tão importantes. Por sorte, o próprio universo se encarregou de iluminar um pouco o alvo dos detetives. Foi quase sem querer, em uma pesquisa realizada com telescópios no Chile, em outras partes do mundo, em 1997. A ideia era verificar se a expansão do universo perdia força. Só para lembrar, o cosmos nasceu há 14 bilhões de anos, numa explosão apelidada de Big Bang, e de lá para cá vem crescendo. A expectativa naquela época era verificar que a expansão já estivesse mais lenta. Em vez disso, os astrônomos viram que ela está acelerando cada vez mais. Ninguém conseguia enxergar qual motor poderia estar expandindo o cosmos inteiro. A única possível explicação, tente adivinhar, é que todo o nada, escondido entre a matéria, a esteja empurrando. Todos os dados coletados desde 1997 confirmam essa hipótese, indicando que a aceleração cósmica pode ser uma das maiores descobertas de todos os tempos. As porcentagens da composição do universo são a demonstração mais espetacular de que o nada é um poço sem fundo, cheio de energia cósmica cristalizada.
Ops, energia cristalizada? Ninguém falou que ia ser simples. Você começou a ler porque quis. Um breve respiração e vou ver o que vocês escreveram aqui. Espera aí, vamos voltar. A Lígia já está falando sobre Chico, mas antes eu quero ver para aqui para trás. Nossa, isso está... O hidrogênio já tinha lido. Vocês ficaram quietinhos e começaram a escrever de novo. Vamos lá. Tá, achei. Gosto desse assunto, diz a Lisa, tem a ver com a minha formação. A Nilta diz: o mundo dos fenômenos é a estabilidade em si, o que está em via de ser, sem nunca ser, deixando de ser o que foi e o que será. Pura estabilidade. Daí eu estou assim, pois vou impregnando consciência e adquirindo também à medida que vou conhecendo. Isso aí. Lisa, é muita abstração, gente. Não. Economicamente falando, isso é muito doido. Depois você vai ler esse texto inteiro, você vai ver só, sem interrupção. Seria o hidrogênio, pergunta o César, um dos responsáveis por toda essa criação, podendo ser considerado o verdadeiro criador? Je ne sais pas. Lígia, grego, Chico Xavier psicografou um livro sobre esse assunto que agora me surpreendi em lembrar o que li e não dei a mínima importância devida. Nem sequer me recordo o nome. Vou procurá-lo e relê-lo. De qualquer forma, apesar de não ser nem espírita nem absolutamente nada, eu depende, de repente, se você achar um nome, eu estou aberto, tenho mente holística, estou aberto para ver o que o Chico psicografou, né? Olha a doideira, diz ele. Prestes, como podemos considerar algo como verdadeiro se nossas conclusões baseiam-se simplesmente na informação que obtemos? Yes. Nossas verdades estão sempre passíveis de ser refutadas por novas informações. Bingo! Bem isso mesmo. Bem isso mesmo. É que nem aqui, o computador, o HD, a gente vai apagando, vai desfragmentando, ele vai em cima, vai botando em cima. É isso aí. A gente guarda as coisas novas. As antigas vão lá sumindo, perdendo espaço uma vez. A curva dos ciclos dos variados aspectos tem a essência não do círculo, mas da espira. A vida cósmica é infinita e há progresso sendo esse infinito, diz a Nilta. Mas é isso mesmo, presta, então vamos na sequência. Muito bem. A Nilta diz que tem que estudar as 3 gunas e antes delas também. O início se movimentou, quando isso ocorreu surgiam elementos para a matéria concorrendo com o espaço e com o tempo. Procura saber também. Pulemos para outra analogia. Chega de economia, pense na água. Quando a temperatura baixa, seus átomos se mexem menos, acalmam-se e suas propriedades mudam, ela vira gelo. Os físicos acham que algo parecido aconteceu com nada. No começo, quando o Big Bang deixou o universo quente à beça, sua temperatura em graus Celsius se escreve com 1 seguido de 30 zeros. Caramba, o nada ainda não existia. O que existia eram partículas bem parecidas com os prótons, elétrons, nêutrons e fótons de que tudo é feito. Do que tudo é feito, pequenos pedaços de matéria se movendo em alta velocidade. À medida que o universo foi esfriando, essas partículas se acalmaram, como ocorre com a água quando congela. O nada é o resultado disso. É essa energia cristalizada. Quando ela acalmou, ficou indetectável. E quando um físico provoca uma trombada cósmica num acelerador de partículas, a energia liberada é tão enorme que agita de novo o pedacinho do nada, fazendo-o deixar de ser nada. Não é fácil a compreensão disso. O cosmo cresceu muito desde o Big Bang e seu calor, com o tempo se diluiu. Hoje a temperatura média do universo é de 270 graus negativos. O nada está congelado desde segundos depois do Big Bang, quando a temperatura caiu para pouco mais de 1 trilhão de graus. Em poucas palavras, isso significa que a matéria de que ele é feito, seja ela qual for, simplesmente sumiu. Passou a não ter a menor interferência no que acontece à sua volta. Por isso é que no universo de hoje ela é nada. Quer dizer que o nada está mortalmente quieto, armazenou a imensa energia do Big Bang e acomodou-se. Virou o esqueleto do cosmos. Mas é exagero dizer que o nada sumiu para sempre. Primeiro porque a aceleração cósmica está aí, mostrando que pode haver um resíduo do nada ainda ativo. Depois porque, como acontece com o gelo, basta reaquecer o vácuo
para que a matéria esqueleto saia do seu abismo para o andar de cima do universo. Até hoje, desde que em 1930 começou-se a fazer experiência com os precursores dos aceleradores de partículas, o equivalente a 1.863.272.195 prótons foram trazidos do nada, uma insignificância. Não conseguimos ainda provocar o aparecimento de pedaços maiores que poderiam nos ajudar a descobrir do que é feito o nada. A primeira tentativa mais ousada de mexer nele está em curso há 3 anos. Em uma máquina de 360 milhões de dólares instalada no Laboratório Nacional de Brookhaven, nos Estados Unidos. Chama-se colisionador relativístico de íons pesados, e sua função é fazer núcleos do átomo de ouro colidir a quase 1 bilhão de quilômetros por hora. Isto eleva a temperatura no ponto de colisão a 1,5 trilhão de graus Celsius, o suficiente para forçar um pedacinho do nada a mostrar sua face. Já estamos entrando no texto final, tá? Na parte final. Então, lá os outros corpos que existem, diz a Newton aqui. Cada planeta antigo desse, né? Cada um deles compreende substâncias para que existam cada um no seu plano. Antes do nosso sistema solar foram sendo formados que eram precisos para existir. O César diz: acho que o nada é tudo e o tudo é o nada. Eu já li isso em algum lugar. A Newton diz que os pré-sistema anterior contribuíram para a formação do homem centenário. Eu entendo pouco disso, Newton. Délia da Mata diz que o nada, então, como energia, se move e faz o nada se aglutinar e aí formar matéria. Pode ser, tá vendo? É isso aqui. Os cientistas, eles podem dar uma dica. Buscando essas teorias, ajudam a gente que é mais holístico, mais exotérico, a trabalhar, porque a ciência é a base de tudo. Mas só que a ciência ela não pensa da forma que nós pensamos, né? Então nós temos que aproveitar a ciência que esses cientistas nos dão, e em cima disso acoplar todo esse nosso conhecimento que a gente adquiriu nas escolas iniciáticas e nessas conversas todas. Foi justamente essa máquina que acendeu a luz de alerta para Odenwald. Ele acha que existe certa falta de respeito diante do desconhecido, como se tudo que pesquisamos fosse para o bem e não houvesse lugar para o mal dentro do conhecimento. Tudo bem, mesmo com cálculos aproximados, dava para saber que a chance de um acidente em Brookhaven era praticamente nula. Afinal, ela é só capaz de abrir uma torneirinha de energia pouco maior que o diâmetro de um átomo de ouro, ou seja, 100.000 vezes menor que 1 milímetro. Que mal poderia fazer? Que tal uma reação em cadeia? As bombas atômicas também começaram a vomitar energia a partir de uns poucos átomos de urânio. Só que essa energia desequilibra outros átomos e assim por diante, numa escalada cujo resultado conhecemos bem. Em Brookhaven, a situação seria infinitamente pior, porque as reações nucleares dentro das bombas afetam apenas o urânio. Mas a energia do vácuo é universal, não tem fronteira, ela está em cada milímetro de tudo. Poderia passar do ouro para as paredes do colisionador, para o Sol e para o planeta inteiro. Poderia vazar pelo vácuo entre os planetas. Foi isso que o teórico Frank Wilczek, da Universidade de Princeton, disse casualmente numa entrevista. Alguns dias depois, deu no New York Times: máquina do Big Bang poderia destruir a Terra. Passarinho come pedra, sabe o que tem, né? Então tá aí. De repente, estão fazendo vida inteligente aqui, puf, acabou. Besteira de cientistas. Isso forçou os pesquisadores a refazer todos os cálculos. No final, não havia mesmo risco. Mas Odenwald acha que não aprendemos ainda a lição de humildade que a ciência nos impõe. Não apenas porque mostra como somos insignificantes diante do cosmos, para ele o que mais falta é respeito pelos seus mistérios. Algo que os incas, que viam as constelações nos espaços sem estrelas no céu, consideravam tão importante quanto o conhecimento em si. Esse é o texto que eu trouxe para vocês, meus queridos amigos aqui do Vida Inteligente Interativa. Um texto maravilhoso para vocês lerem depois com calma, na íntegra, e associar o conhecimento que vocês adquiriram com esse conhecimento científico que está aqui para ajudar nas conclusões e na busca na verdade de cada um, né? Prestes diz que Stephen Greer, o cara que promove o Disclosure,
Disclosure Project diz que o cientista secreto dos Estados Unidos tem tecnologia que densifica a energia do astral, materializando seres nessa dimensão aqui no plano físico. Ele não tem muito... Prestes, ele não é bem visto no meio científico, nem no ufológico, nem nada. Ele é visto como um doidaço aí, mas tudo bem. Quem sabe, né? De médico e de louco todo mundo tem um pouco. Pode dar a razão dele. Lígia, os cientistas afirmam que a matéria escura tem energias e força tão grandes que eles ficam perplexos a cada descoberta. Acho que nós estamos engatinhando, nós estamos ainda descobrindo. Nossa, nada. Estamos saindo do ovo ainda. Newton, tudo o que é descoberto não é novidade aos olhos do oculto. Eles repetem as experiências quando se dignam a verificar. Tipo papagaio daquilo que os ensinamentos verdadeiros já desvelaram. Mas Newton, mas esse conhecimento oculto, o olho do oculto, eu não entendo ainda o olho do oculto. É essa questão aqui. Eu preciso entender o que é esse oculto. Né? Eu tenho que ter consciência do que é isso. Isso que a gente conversa no Vida Inteligente. Isso que eu cobro do pessoal aqui, fico como um chatildo aqui, né? Eu tenho que saber o que é isso. O oculto é que eu não consigo ver, mas esse oculto é mais ainda. É estranho. A Zastic, escala gradativa da densidade, é o grande mistério da coisa. Os ensinamentos que te mostram os postulados antigos, a verdade. Mas onde estão esses ensinamentos, Newton? Onde estão esses ensinamentos que eu vou lá atrás deles? É isso que eu quero saber. Eu não tenho esses ensinamentos. Por isso que eu estou falando aqui. Você está falando como alguém que conhece os ensinamentos. Eu não conheço. Né? Ou acreditamos ou mudamos a direção do leme. Ah, mas isso aí eu não posso. Não, eu não posso acreditar. Eu tenho que conhecer o mar que eu estou navegando. Eu não posso acreditar que na minha frente está vazia. Não adianta eu ter leme se eu não souber o que tem para frente, Newton. Não é isso? Busque-os. Cada um tem no seu caminho. Uns na SBE, outros vão na Rosa Cruz, outros vão no Provida, outros vão no budismo. Cada um a sua linha. Né? Mas é bacana isso, que nós todos estamos procurando a mesma coisa. Né? Então tá. Eu estou no teu bote, tá no meu. Ih, estão todo ferrado. Você está no bote do Gregão, marinheiro louco, capitão maluco. Não sabe nem o que tem aí, só sabe que está no mar. O que vem pela frente, sei não. Ainda agora que eu vim da Bahia, com sei não na cabeça. Bem, gente, legal. O programa de hoje foi muito para minha cabeça. Puxa vida. Então, acho que eu vou, agora que acabar o programa, vou postar isso para vocês. Vou reler esse texto. Tenhamos todos, então, um bom fim de semana e um feliz sempre. Tchau. Bom feriado, hein? Bom feriado, Dia das Crianças, todos. Mando de presente um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.